Boa tarde, queridos! Estamos iniciando mais um dia de aula. Que bom ter vocês aqui juntinho comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar mais uma aula. Então pegue o livro didático de vocês e abra o livro didático de vocês lá na página 45 do nosso livro didático, módulo 4, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre algumas terminações de palavras, né? Na aula passada também nós estávamos abordando esse assunto. E hoje nós vamos abordar as terminações das palavras em izar com Z e izar com S. Mas antes de iniciarmos, vamos relembrar que nós já vimos lá na nossa aula de sexta-feira que na língua portuguesa, na nossa língua portuguesa, nós temos os substantivos primitivos. Substantivos primitivos, o que são, crianças? Nós sabemos que substantivos são o que nomeiam, né? Substantivo é o que dá nome aos seres, tanto seres humanos como objetos, bola, casa, praça, chuva. Tudo isso é substantivo que nomeia, tá bom? Que nomeia os seres, que nomeia as coisas, os fenômenos da natureza é o substantivo. E o substantivo próprio, tá bom? É o que não origina, não tem origem de nenhuma palavra existente. Peraí, professora, como assim? Calma que nós vamos já ver. Só preciso que vocês se atentem que os substantivos primitivos são todos os substantivos que não originam de nenhuma palavra existente. Além dos substantivos primitivos, nós temos os substantivos derivados. Os substantivos derivados são todos aqueles substantivos que derivam de outras palavras que já existem. Como assim? Olha, nós temos a palavra pesquisa. Nós temos a palavra pesquisa. A palavra pesquisa é um substantivo primitivo. Ela não deriva de nenhuma outra palavra. Já a palavra pesquisar é um substantivo derivado, porque a palavra pesquisar derivou da palavra pesquisa. Mas vamos entender melhor isso? Vamos lá, venham comigo. Aqui, crianças, nós podemos observar que a formação das palavras com as terminações izar com S e izar com Z são derivadas de outras palavras que já existem. Vamos dar uma lida rápida aqui no nosso quadro. Pesquisa, pesquisar, análise, analisar, liso, alisar, revisão, revisar, improviso, improvisar, motor, motorizar, canal, canalizar, útil, utilizar e eterno, eternizar. Tá bom? Olha o que nós podemos observar aqui, crianças, nesse quadro. Todas as palavras primitivas são pesquisa, análise, liso, revisão, improviso, motor, canal, útil e eterno, que são as palavras primitivas que não derivam de nenhuma outra palavra. Todas essas palavras primitivas que tem o S na última sílaba, a palavra derivada que está do outro lado também é escrito com Z. Observe que pesquisa é com S e a palavra derivada é pesquisar. A palavra análise é com S e a palavra derivada é analisar. Já, criança, as palavras que não têm o S na sua forma primitiva, as palavras derivadas também não terão S, serão escritas com Z. Observe que motor não tem um S na sua palavra primitiva. Então, a sua palavra derivada, que é motorizar, é escrita com Z. Então, se a palavra primitiva for escrita com S, a palavra derivada também será escrita com S, como pesquisa, pesquisar, análise, analisar, liso, alisar, revisão, revisar, improviso, improvisar, tá bom? Então, todas as palavras que serão derivadas dessas primitivas com S também serão escritas com S.
Agora, se a palavra primitiva não for escrita com S, não tiver S na sua última sílaba, a palavra derivada será escrita com Z, como motor, motorizar, é escrito com Z. Canal, canalizar, é escrito com Z. Útil, utilizar, é escrito com Z. Eterno, eternizar, é escrito com Z. Tá bom? Então, basta nós ficarmos atentos a essa regrinha. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação muito importante. É imprescindível, importante ficarmos atentos, pois existem algumas exceções. Algumas palavrinhas não entram nessa nossa regrinha, como a palavra ênfase, porque é escrito com S, só que o derivado da palavra ênfase é escrito enfatizar. Já catequese, que é a palavra primitiva, é escrito com S, o derivado de catequese é catequizar com Z. Tá bom? Então, nem todas as palavrinhas vão se encaixar nessa regrinha que nós estávamos vendo. Então, volto a falar para vocês o que eu sempre falo na sala de aula. Leiam, tenham o hábito da leitura, porque isso vai facilitar a compreensão de vocês, assim como vai familiarizar as palavras e a maneira correta de escrever as palavras devido vocês ficarem visualizando essas palavras cotidianamente, tá bom? Leiam gibis, leiam história em quadrinhos, leiam contos, tá? Poemas, o que vocês gostem de ler, o que dê prazer em vocês ao lerem, tá bom? Só que não deixem de ler. A leitura vai facilitar muito a escrita de vocês correta, assim como a pronúncia. Então, fiquem atentos a essa regrinha da professora. Agora vamos às nossas atividades no nosso livro didático. Nós vamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos agora na nossa aula. A nossa atividade, elas são 2 páginas, tá bom? Página 46 e 47 do nosso livro didático. Elas são compostas por apenas 3 questões. E são questões bem simples. Como vocês já estão craques em ler e interpretar a questão, vocês vão fazer o mesmo processo que a gente faz em sala de aula. Vocês vão ler as questões, vão interpretar e responder. Caso alguém não consiga compreender alguma questão, pode estar me mandando mensagem. E na quarta-feira nós vamos fazer a correção das questões para ver quem teve todos os acertos e quem não teve. Nós vamos revisar o conteúdo para que nós possamos compreender de maneira correta o nosso conteúdo, tá bom? Então, tchau, tchau, se cuide.